Bom dia, de volta com vocês, a paz do Senhor Jesus, que a graça do nosso Deus e Pai seja com todos que têm estado comigo no meu canal, estudando a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre fé, a porta para o sobrenatural. Hoje nós já estamos na 12ª parte, número 12 do estudo, falando como destruir a semente da incredulidade. No estudo anterior eu falei para vocês que fé viva, ela age, né? E crer que sem agir não vai provocar nas nossas vidas nenhum resultado. Mas nós sabemos que antes que essa fé viva seja liberada e que move montanhas, como a própria palavra fala, né? Que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer a esse monte que ele seja transportado, né? De um lado para o outro. Mas a semente da incredulidade, ela deve ser removida dos nossos corações. E nós temos que ter uma disciplina. E eu falei para vocês que eu ia falar sobre 4 ações de fé. Eu já falei sobre uma, enfatizando a palavra escrita, né? A palavra de Deus. Que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Isso está em Romanos 10:17. Hoje nós vamos falar da segunda disciplina que eu e você temos que aplicar, né? Apagando os dardos com o espírito de oração. Efésios 6,16 fala assim para nós: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6,16 fala isso para nós. Amados, eu não quero que você ou qualquer pessoa seja ignorante a respeito do que o maligno faz conosco, com o cristão, com qualquer pessoa. O inimigo das nossas almas, ele usa dardos que atingem a mente dos cristãos, das pessoas, de maneira geral, com o objetivo de cauterizar a mente. Mas isso pode ser desfeito por um espírito de oração, amados, que vai liberar a fé, que é o segundo, que eu estou falando, a segunda aplicação, essa disciplina que nós precisamos ter e manter. O espírito de oração, ele vai descaracterizar, ele vai liberar no seu coração fé. E esse espírito da incredulidade vai cair por terra. Então, você pode perguntar, mas como é que esse escudo protege a mente contra todo pensamento da incredulidade? É você orando. É importante, irmãos, mostrar que tais dardos, através dos pensamentos que vão sendo insuflados pelo maligno na nossa mente, ele vai incentivar o crescimento dessa semente da incredulidade. Como que pode acontecer isso? Quando você ouve histórias negativas, quando nós ouvimos de pessoas derrotadas pela incredulidade, histórias, casos assim, e tudo isso vai chegando na sua mente e vai enfraquecendo a sua fé. E quando chegar um momento em que a fé precisa ser liberada, ela vai ficar presa por essa barreira, vai levar as pessoas, o indivíduo, a uma posição de derrota. Mas o escudo da fé precisa ser acionada quando os dardos forem lançados contra a mente, a sua mente, a minha mente, a mente de um cristão. Jesus, ele repreendeu o apóstolo Pedro, que andava com Jesus, dizendo para ele: você cogita das coisas dos homens e não das de Deus. Isso está em Marcos 8,33. O próprio Jesus identificou que o pensamento que Pedro estava cogitando, pensando, né, refletindo, avaliando o tempo todo, era coisa que vinha do inimigo. E ele disse assim: olha, arreda Satanás.
Pedro, ele havia sido atacado por Satanás. Ele deixou colocar uma semente de incredulidade no seu coração. O que muitas vezes, amados, acontece com algumas pessoas, até pode acontecer conosco mesmo. Não dão muita atenção a esse tipo de ataque e preferem ignorar esses pensamentos. Ou, em muitos casos, se acostumam a conviver com eles, não entendendo que isto é o objetivo do inimigo. E geralmente a pessoa que toma essa posição, ela parte do seguinte raciocínio: isso já vem acontecendo há algum tempo. Isso não é nada grave. Então, não preciso me preocupar tanto com isso. Amados, esse tipo de raciocínio é errado, é mentiroso, é enganoso. Nós precisamos compreender que Satanás sempre investe a longo prazo. Ele sabe esperar o momento certo para lançar o seu ataque final, para lançar o seu veneno mortífero. Ele vai lançando assim, gota a gota, pensamento a pensamento, até rechear por inteiro a mente da sua vítima, né, com essas sementes de incredulidade. Eu quero dizer para vocês que a atitude correta, no momento em que nossos pensamentos são atacados por esse espírito de incredulidade, quando começam a aparecer, é cortá-los imediatamente, acionando, irmãos, o escudo da fé. E o contra-ataque do inimigo tem que ser imediato. Nós não podemos permitir que ele ganhe terreno na nossa mente, para que depois nós vamos reagir. Não, nós temos que manter um espírito de oração. Nossa fé vai estar sendo aquecida pelo Espírito Santo de Deus através da oração, para que no momento do ataque em seus pensamentos ou nos nossos pensamentos, nós estejamos prontos para nos defender. É assim que você e eu vamos vencer os dardos inflamados do inimigo com o Espírito Santo de Deus através do espírito de oração. Efésios 6,16 fala assim para nós, repetindo a palavra de Deus: tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meus irmãos, tudo que o maligno deseja é atingir a sua e a minha mente. O objetivo do maligno é cauterizar a mente do cristão. Mas você tem uma arma poderosa. Você tem e pode desfazer todo pensamento maligno através de um espírito de busca, de intercessão, de oração, e que vai liberar a fé no seu coração. E assim, esse escudo vai proteger a sua mente contra todo pensamento de incredulidade. Creia nisso. O escudo da fé, amados, ele precisa ser acionado todas as vezes que esses dardos inflamados do maligno atacar a sua mente, a minha mente. Assim como Jesus fez, repreendendo aquele espírito maligno que estava na mente de Pedro. Amados, Pedro andava com Jesus. Ele era e foi um discípulo de Jesus. Você e eu precisamos nos encher de Jesus, nos encher da palavra de Deus. Eu falei para vocês que iria falar com vocês de 4 ações de fé. Primeiro, enfatizando a palavra que nós já falamos. Hoje, apagando todos os dardos do maligno contra a sua mente com o espírito de oração que vai liberar a fé no seu coração e vai fazer de você e de mim, não é um vencedor, não. A Bíblia diz que mais do que vencedor. Creia nisso. Você tenha um bom dia, uma quarta-feira muito abençoada por Deus e que você possa estar firmados
em Deus, na palavra de Deus, na palavra escrita, que é Jesus Cristo de Nazaré, que tem que estar escrita, meus queridos, nas tábuas de carne do seu e do meu coração, para que a fé seja crescida dia a dia, porque a fé viva, ela tem que agir. E como é que eu vou, pastora, aumentar a minha fé dia a dia? Através da palavra de Deus, ouvindo a palavra, meditando na palavra e orando a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso que está escrito na palavra de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Ouça esse estudo. Pegue os textos que eu falei aqui. Reparta com outros irmãos. Quantas pessoas você e eu estamos necessitados de ouvir a palavra, de aprender a palavra, para que nós possamos crescer, porque ela é a nossa arma de ataque e a nossa arma de defesa. Amém? Que o Senhor te abençoe.